Olá, amigos da Novo Tempo, estamos começando mais um Bíblia Fácil e nesta nova temporada aprendendo a respeito do livro do profeta Daniel. Eu quero convidar você então a tomar a sua Bíblia e juntos estudarmos esse livro que foi escrito há 2.600 anos no passado, mas a sua mensagem é atualíssima. Ela foi escrita para as pessoas que vivem em nossos dias, aqueles que vivem no período do tempo do fim, enquanto aguardamos a volta de Jesus Cristo a essa terra. Nós estamos aqui no Cevisa, em São Paulo, com vários convidados que vieram de vários estados do Brasil para participar das gravações do Bíblia Fácil Daniel. E em cada programa, como vocês perceberam, a gente conhece um pouquinho mais a respeito de vocês. Eu vou pedir agora ao Alexandre que, por favor, tome então o microfone. Alexandre, fale um pouquinho mais para nós sobre você. Eu fiquei sabendo já que você é pastor da Igreja Assembleia de Deus, vem lá de Araguari, Minas Gerais, Isso. Morou um tempo em Goiânia. Não, na verdade, morei no interior do estado de Goiás, No interior do estado de Goiás. de Itumbiara, é uma cidade muito boa, gosto demais do pessoal ali. E nesse período em que estive ali para Itumbiara, tive pela graça de Deus a oportunidade de conhecer essa linda jovem que está aqui ao meu lado. Que hoje né? é tua Minha esposa, esquerda, né, a minha Kênia? esposa, que tem me ajudado bastante ao longo dessa caminhada, e me deu duas filhas maravilhosas. Como chamam as filhas de vocês? Chama Esther e Débora. A Esther com 7 anos, a Débora com 4, que ficaram em casa ali. E estamos ansiosos, aguardando para revê-las, né? Estamos com saudades de casa já, mas principalmente aqui por estarmos aprendendo um pouco mais e nessa oportunidade que estamos tendo de estarmos aprendendo um pouco mais acerca da Palavra de Deus, um livro tão complexo como esse de Quanto Daniel, né? Pois bem, Alexandre, você é muito bem-vindo, Kênia também, sua esposa, e todos vocês, né? Em cada programa vamos conhecer um pouquinho mais a respeito de vocês, enquanto estudamos o livro do profeta Daniel. E você que está nos acompanhando em casa, eu tenho para você uma surpresa, né? Nós preparamos o guia de estudo de Daniel. Então agora o guia de estudo do Bíblia Fácil é sobre o profeta Daniel. São 16 temas que essa revista traz, que vamos estudar aqui no programa, e você pode solicitar essa revista inteiramente grátis. Você pode fazê-lo de duas formas. Você pode entrar na internet, o nosso endereço é novotempo.com/Bíblia Fácil. Ali você vai ter um formulário para colocar os seus dados postais e nós enviaremos essa revista para a sua casa. Ou, se você preferir, você pode ligar para o nosso telefone, que é 0 operadora 12 21 27 3121. Você vai ser atendido por nossos servidores ali na Novo Tempo, que vão fazer o seu cadastro e através dos correios, essa revista vai chegar até a sua casa para que semanalmente você acompanhe os estudos que nós estamos tendo aqui no Bíblia Fácil. No final da revista, você terá ali um questionário. Se você preencher todo esse questionário e mandar de volta para nós, você poderá também ganhar CDs da gravadora Novo Tempo e assim aprender mais da Palavra de Deus. Pois bem, estamos prontos agora para darmos início a mais um estudo e o tema que nós vamos estudar nesse primeiro capítulo, 2 poderes em conflito. Nós iremos aprender de que o conflito entre o bem e o mal, eles se evidenciam de forma extraordinária nesse primeiro capítulo de Daniel. Mas nós temos um hábito aqui, certo? Nós nunca começamos o programa sem antes orar. E eu quero convidar você e você que está em casa participando a também orar nesse momento. Pai de amor, estamos reunidos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Abençoa-nos agora, enquanto abriremos o Teu livro, para que as verdades que o Senhor deseja revelar, elas possam trazer ao nosso coração a paz e a esperança que nós tanto precisamos. Dai-nos a Tua bênção agora. Em nome de Cristo te oramos. Amém. Pois bem, o livro do profeta Daniel fala de uma história muito interessante que começou séculos antes do profeta nascer. Vocês se lembram que Gênesis, no capítulo 12, registra a história do chamado do Abraão? Abraão tornou-se pai de Isaque, que era o filho da promessa. Isaque foi pai de Jacó e Jacó teve 12 filhos.
Esses 12 filhos receberam nomes distintos e depois eles organizaram clãs, famílias, tribos. Daí veio a história, as 12 tribos de Israel. É porque Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Então os 12 filhos de Jacó passaram a ser conhecidos como os 12 filhos de Israel. E Daniel é de uma das tribos, ele é da tribo de Dan. E nós explicamos semana passada que o nome dele, Daniel, significa Deus é meu juiz. Pois bem, o povo de Deus no Antigo Testamento eram as 12 tribos. E elas estavam unidas por um período, pelo menos durante os reinados de Saul, Davi e Salomão. Durante esses 3 reinados, o povo de Israel, o povo de Deus, foi um povo unido em 12 tribos. Mas quando morre Salomão, acontece então a divisão no reino. Jeroboão tornou-se líder de 10 tribos, Roboão tornou-se líder de 2 tribos. Jeroboão, que era um dos soldados de Salomão, fincou sua capital em Samaria. E Roboão, que era filho de Salomão, continuou com a capital em Jerusalém, aonde governou Salomão, Davi e Saul. O reino do norte, ou Israel, é como ficou conhecido, ou como ficaram conhecidas, as 10 tribos que ficaram em Samaria. E o reino do sul ficou conhecido como Judá. Então, a partir da morte de Salomão, nós temos a divisão das tribos. A partir daí, 2 reis, o rei do norte e o rei do sul. Capital, Samaria, capital, Jerusalém. Acontece que no ano 722 a.C., o império assírio dominava o mundo. E a Assíria derrotou as 10 tribos do norte e destruiu essas 10 tribos. Então, o povo de Deus, no Velho Testamento, sobrou apenas 2 tribos, que estavam em Jerusalém, conhecidos como o Reino do Sul ou o Reino de Judá, porque uma das 2 tribos era a tribo de Judá. Agora, estas 2 tribos que estavam ao sul, elas também um dia seriam levadas a cativeiro. E o cativeiro chegou nos dias do jovem Daniel, que é o livro que estamos estudando aqui no Bíblia Fácil. Quando vamos então para esse livro, o contexto que nós estamos vivendo é 2 reis. Jeoaquim, o rei do povo de Deus, e Nabucodonosor, o rei de uma nação ímpia, Babilônia. Aparecida? Por favor, é só para entender um pouco melhor. Por que houve essa divisão? Das tribos? Quando Salomão faleceu, houve essa divisão, e por que a Síria destruiu a outra parte? Eu não tenho conhecimento. A história mundial ensina de que sempre as nações quiseram conquistar outras. Houve um momento que o Egito dominou o mundo. E você se lembra bem da história de Moisés e do Êxodo? Naquele momento o Egito é que dominava. Só que quando o poder passou do Egito, a próxima nação que se levantou foi a Assíria. E a Assíria, quando começou a conquistar o mundo, ela quis invadir todos os povos. E o povo de Samaria, onde habitavam as 10 tribos, foi um dos povos que eles também conquistaram. Por que as tribos se dividiram? Porque quando Salomão morre, o filho dele, o Roboão, começou então a governar. Mas em lugar de buscar conselho com as pessoas mais sábias do povo, ele foi até os jovens. E os jovens lhe aconselharam para aumentar os impostos e tornar a carga do cidadão mais pesada. Quando ele fez isso, muitos se rebelaram. Esses que se rebelaram buscaram um novo líder. E eles encontraram esse novo líder em Jeroboão. Então você tem agora a divisão das tribos. Foi por isso que elas se dividiram. Ok?
Pois bem, agora abra sua Bíblia em Daniel e vamos para o primeiro capítulo desse livro. Em Daniel, no capítulo 1, o primeiro verso já introduz aí o rei que aparece e vai começar a fazer parte das cenas de todo esse livro. Daniel, no primeiro capítulo, no versículo 1, diz assim: no ano terceiro do reinado de quem? Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Pois bem, o primeiro verso de Daniel coloca dois reis, Jeoaquim e Nabucodonosor. Aqui aparecem também dois deuses, porque os deuses eram representados pela nação. Jeoaquim, como representante do povo de Deus, representava Elohim. E eu expliquei que Elohim é o nome de Deus e é uma expressão plural. Por que é plural? Porque nós entendemos Deus como sendo Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Pois bem, Jerusalém e Babilônia são duas cidades que do Gênesis ao Apocalipse, elas brigam. Aonde está Jerusalém em Gênesis? Se você for ao livro de Gênesis, no capítulo 14, verso 18 em diante, vai dizer que Melquisedeque, que era rei em Salém, trouxe pão e vinho. E esse Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele abençoou a Abraão. E esse Melquisedeque era sacerdote e rei em Salém. E da palavra Salém veio a palavra Jerusalém. Então você tem aqui em Gênesis uma referência a Jerusalém. E aonde está a Babilônia? No Gênesis. Aí está em Gênesis também, no capítulo 10, a partir do versículo 8. O Gênesis diz de que Cuxi, um dos descendentes, gerou a Nimrod, e ele foi poderoso caçador na terra. E diz então que como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor, e o princípio do reino de Nimrod foi qual? Babel. Você lembra que Babel, também eles tentaram construir lá uma torre para chegar até os céus. E a palavra Babilônia, ela deriva-se de Babel. Então, no Gênesis você tem Babilônia e tem Jerusalém. Agora, quando vamos para Apocalipse, olha o que a Bíblia nos ensina em Apocalipse, no capítulo 18, 2 e 3. Caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios e covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero e de ave imunda e detestável. Aqui está no Apocalipse Babilônia, mas você vai perceber de que Jerusalém, ela também está no Apocalipse. E no capítulo 21, nós lemos o seguinte: vi novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a santa cidade, a nova Jerusalém. Você percebeu que do Gênesis a Apocalipse nós temos essas duas cidades? E em todos os momentos essas duas cidades, elas representam a sede do povo de Deus, do bem, e a sede do mal, a sede do inimigo de Deus. Do Gênesis ao Apocalipse, essas cidades caminham juntas. Sim, meu amigo Luciano? Pastor, nós observamos que no Gênesis ali foi citado sobre Melquisedeque, né, como sacerdote ali em Jerusalém. Mas nós vemos que o sacerdócio foi instituído bem depois de Melquisedeque. Por quê? O sacerdócio levítico foi estabelecido nos dias de Moisés, quando um santuário foi construído. Agora em Gênesis você tem Melquisedeque, que é um personagem distinto, porque ele não tem origem e nem se diz para onde ele vai. Ele é um personagem meio enigmático. Por que ele aparece aí no Gênesis? Porque Melquisedeque é um sumo sacerdote que é tipo de Cristo. Porque Melquisedeque acumulou ao mesmo tempo as funções de sacerdote
e rei. E Jesus Cristo é o único que ocupa a função de sacerdote, rei e profeta. Ele acumula essas três funções. Então, Melquisedeque já era sacerdote, porque ainda que o santuário não estivesse construído, sempre existia um santuário. Tanto é que quando Moisés foi construir o santuário, lá em Êxodo, capítulo 25, verso 40, Deus diz assim para Moisés: Moisés, construa o santuário, mas construa-o segundo o modelo que eu te mostrei. Ora, se Moisés vai construir um santuário e Deus já mostrou um modelo, é porque já havia um santuário. E nós iremos aprender em Daniel, quando chegarmos no capítulo 7 e 8, de que existe um santuário no céu. De fato, o santuário é o principal tema do livro de Daniel. Nós vamos voltar a esse tema daqui a pouquinho. Um outro detalhe. Estas duas cidades falam de dois poderes antagônicos. E quando esses dois poderes entram em conflito, o povo de Deus é envolvido. E aqui em Daniel, nós vamos encontrar o povo de Deus sendo envolvido em três aspectos. Os jovens que foram levados cativos para a Babilônia, eles vão enfrentar um desafio mental, um desafio físico e um desafio espiritual. Volte para Daniel, capítulo 1. Olha o que diz o versículo 2. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. E esse levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Como se chamava o deus babilônico principal? Marduk. Então Nabucodonosor, que era rei de Babilônia, invade Jerusalém, e ele levou não só os judeus cativos, como levou, diz aqui, os utensílios sagrados. Quais eram esses utensílios sagrados? Eram as peças, as vasilhas que eles usavam no serviço do santuário. Então, esses utensílios, Nabucodonosor também levou para a Babilônia. E junto foi Daniel. Daniel foi escravizado junto com 3 de seus amigos. Agora olhe para o versículo 3 e 4. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Entre os jovens judeus escravizados estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias. 4 jovens que nós iremos ouvir falar muito deles daqui para frente. E o rei mandou que entre os príncipes judeus se escolhesse alguns jovens dos mais sábios, para que assistissem junto ao rei. E então eles deveriam ser preparados por um tempo. E aqui veio o primeiro desafio para o povo de Deus. Babilônia, a sede do inimigo de Deus, está agora querendo atacar os filhos de Deus. E o primeiro ataque que eles fazem é um ataque mental. Como se deu esse ataque? Olha o que o texto está dizendo. Deveria ser ensinado a esses jovens o quê? A cultura e a língua dos... Pois bem, o povo babilônico, ou os caldeus, e quando falar de caldeu e babilônico, eu estou falando do mesmo povo. Os caldeus, os babilônicos, eram povos politeístas. Por serem politeístas, eles acreditavam em vários deuses. E os deuses babilônicos estavam divididos em 2 categorias: deuses pessoais e deuses que eram impessoais. Deuses que funcionavam como protetores, como guardiões de cada pessoa, e deuses que habitavam fora, longe deles, os quais eles não tinham acesso.
esses deuses de longe eram os deuses mais poderosos. E agora, essa cultura politeísta de todos esses deuses começou a ser ensinado para Daniel e seus amigos. O que o inimigo queria com isso? Tornar esses jovens que eram monoteístas, que acreditavam em um único Deus, no Deus verdadeiro, em jovens politeístas. Então, a primeira tentação desses jovens em Babilônia foi uma tentação mental. Nós iremos ver no próximo bloco que eles também tiveram mais duas tentações, em dois aspectos da vida humana. Já já estaremos de volta com Bíblia Fácil, Daniel. Ok, amigos, estamos de volta com Bíblia Fácil. Você que deseja acompanhar essa nova temporada agora, falando sobre o profeta Daniel, nós queremos oferecer para você inteiramente grátis uma revista com todos os 16 temas que iremos estudar aqui no nosso programa. Você pode ligar para nós no telefone 0 operadora 12 21 27 3121 ou então acessar o nosso site novotempo.com/Bíblia Fácil, fazer o seu pedido e através dos correios nós iremos enviar essa revista até a sua casa para você acompanhar os programas de estudos do livro do profeta Daniel. Pois bem, terminamos o nosso primeiro bloco aprendendo de que 4 jovens hebreus foram levados cativos para a Babilônia: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E esses jovens em Babilônia, eles enfrentaram 3 provas severas. A primeira delas foi uma prova mental. Por quê? Porque eles passariam 3 anos na faculdade babilônica aprendendo a língua e a cultura dos caldeus, dos babilônicos. E essa cultura era tremendamente politeísta, porque os babilônicos adoravam vários deuses. O principal deles chamava-se Marduk. E haviam outros deuses, e esses deuses pediam adoração, pediam sacrifícios. Então esses jovens foram tentados em abandonar o seu monoteísmo e passar a crer em vários deuses. Mas eles resistiram firmemente. Nós vamos ver daqui a pouco o que aconteceu com eles. Um segundo teste que eles passaram foi um desafio físico. Olha para o versículo 5 de Daniel. Daniel 1, verso 5. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Estão lembrados que eu falei nessa faculdade babilônica de 3 anos? Eles passaram 3 anos em teste para saber se poderiam ser levados para junto do rei, como assessores pessoais. E o segundo ataque que o inimigo fez a esses jovens teve a ver com um aspecto físico. Por quê? Porque colocou-se diante deles uma mesa com todas as iguarias que o rei comia. E eles comeram das iguarias do rei ou não? Olha para o versículo 8. Olha o que disse Daniel. Daniel 1, verso 8. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse, não o quê? Ele disse, eu não vou me contaminar com as iguarias do rei. Agora, por que Daniel não comia das iguarias do rei? Por que Daniel se mostrou firme a ponto de dizer, eu não vou comer, e certamente isso implicaria até mesmo risco para a sua vida? Quais foram os motivos que levaram esses jovens, Daniel e os outros também, a não participar da mesa real? Eu queria que você entendesse que nós temos pelo menos 4 motivos aqui. Primeiro, os babilônicos, como outras nações pagãs, comiam o quê? Carnes imundas. Você sabia que a Bíblia fala sobre carnes imundas?
em Levítico, o terceiro livro da Bíblia, no capítulo 11, apresenta ali uma lei sobre os animais que podem ser comidos e os animais que não podem ser comidos. A Bíblia claramente declara de que há animais que não devem ser ingeridos. E no versículo 7, Levítico 11, 7, menciona lá um dos mais usados no Brasil, o porco. Também o porco, diz a Bíblia, ele é imundo. Você que está me assistindo, talvez você nunca ouviu falar sobre isso, mas espera aí, pastor, quer dizer que eu não posso comer carne de porco? Não, não deve. Não só porco. Leia a sua Bíblia em Levítico capítulo 11. Ali há uma relação de animais que você não deve comer. Por que não? Porque eles são imundos. O que significa ser imundo? Não é que ele vive num ambiente sujo, não é que porque o porco mora numa pocilga, não. Eles são imundos porque a carne não é própria para usar como alimentação. De fato, Deus criou o ser humano para ser vegetariano. Nós somos vegetarianos por natureza. Agora, por causa do pecado, o homem começou a comer carne. E Deus, então, permitiu que o homem comesse carne, mas agora criou uma lei separando animais que podem ser comidos de animais que não podem ser comidos. Então, ali na mesa do rei, haviam animais que a Bíblia condena. Por isso, Daniel e seus companheiros não comeram das iguarias do rei. Um segundo motivo, os animais não tinham sido mortos de acordo com a lei levítica. E no livro de Levítico, dá orientação sobre como o animal deve ser sacrificado antes dele ser comido. E eles usavam certos tipos ou agiam de certa maneira de encontro à lei levítica, por isso eles não poderiam comer. Há também um terceiro motivo, uma porção desses animais era oferecida aos ídolos. Esses animais eram sacrificados aos ídolos e depois vinham para as mesas, para que através da comida desses animais, os deuses fossem adorados. Essa era uma prática comum em Babilônia. Então, aqueles alimentos eram sacrificados aos ídolos. Por isso, Daniel não comeu. E um quarto motivo, o consumo de mantimentos e bebidas alcoólicas contra os princípios da temperança, como apresentado no Antigo Testamento. E ali menciona também o vinho que o rei bebia. E a Bíblia condena o uso do vinho. Diz Provérbios de que vinho nem bebida forte devem ser ingeridas. Diz que o vinho, ele atrapalha a mente da pessoa. E a única forma que Deus tem de se relacionar com o ser humano é através da mente. Por que eles foram atacados nesse ponto? É porque através de uma alimentação, a mente pode ser atacada. E se a mente é atacada, Deus não consegue se comunicar bem com as pessoas. Kênia. Pastor, ao se recusar a comer dessas iguarias, Daniel estava nos incentivando hoje a sermos vegetarianos ou veganos? Claro. Aqui em Daniel capítulo 1, nós temos claramente essa orientação. Olhe, por exemplo, em Daniel capítulo 1, vou dizer para você o versículo. Olha o versículo 12. O que disse Daniel para o cozinheiro-chefe, para convencê-lo a não comer desses alimentos? Experimenta, peço aos teus servos 10 dias, que se nos deem, o quê? Legumes a comer e mais o quê? A água a beber. Então a dieta original de Deus para o ser humano é a dieta vegetariana. E eles praticavam isso. E aqui você percebe claramente um grande desafio, porque eles, ao se negarem a comer desse alimento, eles estavam colocando em risco a própria vida. Mas antes morrer do que desobedecer a Deus, era o lema desses jovens. Sim, Kênia? Ainda nesse tema, mas a gente vê no Antigo Testamento mesmo, Deus mandando sacrificar e comer, e não eram vegetais. Sim. Cordeiros, carneiros. Claro, exatamente. A morte de animais fazia parte do sistema sacrificial. E eles comiam essas carnes desses sacrifícios depois, o sacerdote principalmente.
Todo o sistema sacrificial e a morte de animais foi estabelecido para orientar o povo de Deus sobre o plano da salvação. E cada animal que era levado até o santuário para ser morto tipificava o Messias, que um dia viria a morrer por eles. Agora, o ideal de Deus era que eles não comessem carne, mas Deus permitiu que o homem comesse carne. Por que ele permitiu? Logo após o dilúvio, quando as águas inundaram toda a terra, não sobrou vegetação. E temporariamente Deus permitiu que o homem comesse carne, até que a vegetação voltasse a crescer. Uma vez que a vegetação voltasse a crescer, o homem deveria abandonar o alimento carne. Mas ele não fez isso. Deus, sabendo disso, já havia prescrito uma lei dos animais que você pode comer e não pode comer. Então não é pecado se alimentar da carne, dos alimentos que Deus autorizou, não é pecado. Isso tem que ficar claro para todos nós. Mas o ideal é o quê? É que eu não coma. Então Deus tem um ideal para o seu povo. E o ideal é o vegetarianismo. Não que seja pecado se alimentar dos alimentos limpos, assim chamados na Bíblia. Mas Deus permite. Mas há o ideal divino que é o vegetarianismo. Aparecida? Quais são esses animais que estão... Em Levítico capítulo 11, se você quiser dar uma olhadinha na sua Bíblia, pode abrir comigo aí. E eu vou citar vários para vocês. Levítico capítulo 11, aqui está dizendo assim, leis sobre animais limpos e imundos. Encontrou aí? Versículo 4. Destes, porém, não comereis, dos que ruminam ou dos que têm unhas fendidas, o camelo, verso 5, o arganaz, verso 6, a lebre, verso 7, o porco, verso 9, de todos os animais que há nas águas, comereis os seguintes, todo o que tem barbatanas e escamas, nos mares e nos rios, esses comereis. Verso 10, porém todo o que não tem barbatanas nem escamas, nos mares e nos rios, todos os que enxameiam as águas, e todo ser vivente que há nas águas, esses serão para vós outros abominação. Aqui em todo o capítulo são mencionados os nomes de que podemos comer e não podemos, e também algumas características. Nos peixes, por exemplo, devemos comer os que têm barbatanas e escamas. Pastor, Sim, Penha. A Bíblia não cita que Jesus fez um jejum de carne quando ele foi para o deserto? No deserto ele jejuou de todo o alimento, né? Ele ficou 40 dias sem se alimentar. Não comeu nada lá. Agora o Cristo comia carne, certo? Ele celebrou a Páscoa e a Páscoa envolvia o comer o cordeiro. Agora o alimento que Jesus comeu nos dias dele, para a carne que hoje nos é servida, há uma diferença muito grande. Por quê? Com relação ao tipo de carne. A questão de ser saudável ou não. A questão do tratamento que é dado aos animais. E, principalmente, a questão da proliferação de doenças através da carne, que não era o que acontecia nos tempos bíblicos. Sim, Leonardo? Pastor, um assunto meio polêmico, né? Sim. Mas, na visão do senhor, o porquê de todos os segmentos, digamos, evangélicos, até não evangélicos, que tentam seguir a palavra de Deus, por que eles aboliram o uso de não comer, de comer a carne, né, no caso? Por que as pessoas não estão preocupadas com esse tema? Na visão do senhor. Por que as senhor. igrejas não estão ensinando isso? É. Eu acho porque nós estamos nos afastando da Bíblia. E você que nos assiste em casa, talvez está se perguntando, mas eu nunca ouvi falar sobre isso. Por quê? Respondendo a pergunta do Leonardo, porque as igrejas estão se afastando cada vez mais da Bíblia. E eu quero convidar você para nós voltarmos para a Bíblia. O que esse livro tem para ensinar para você e para mim? Quais são as verdades que ele apresenta e que estão sendo ignoradas, inclusive por pessoas que ensinam a palavra de Deus? Vamos voltar para Daniel e nós vamos compreender agora que esse desafio de não se alimentar foi uma forte prova, mas não foi a última. Ainda faltava um desafio. Falamos do desafio físico, do desafio mental e falta agora o espiritual. Olhe comigo para o versículo 7.
e já já vou dar a palavra ao Everton. Daniel 1:7. Os chefes dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, Daniel, Beltesazar, Ananias, Sadraque, Misael, Mesaque e Azarias, Abednego. Por que é que os babilônicos mudaram os nomes dos judeus? Você tem que entender de que numa cultura hebraica, para um judeu, o nome é carregado de significado. E quando o pai dá o nome a um filho, ele o faz por circunstâncias do nascimento ou talvez por uma expectativa que ele cria para esta criança. Ou este nome está relacionado diretamente com o Deus que ele serve. Por exemplo, olhe para o nome de Elias, o grande profeta Elias. O significado de Elias, e lá está o nome hebraico, é Deus é supremo. Jeremias, Deus é exaltado. Neemias, Deus conforta. Ezequias, Deus minha força. Isaías, salvação de Deus. Obadias, servo de Deus. Você percebe que os nomes hebraicos, eles estão carregados de monoteísmo, eles estão carregados de um relacionamento com Deus? E esses 4 jovens não era diferente. Olha para os nomes. Daniel, Deus é meu juiz, como já estudamos aqui. Olhe para o outro nome. Beltesazar. Esse foi o nome que os babilônicos deram a Daniel. O que significa Beltesazar? Bel proteja a sua vida, a vida do rei. Quem é Bel? É uma deidade babilônica. Não é a principal. A principal é Marduk, mas às vezes chamavam Marduk de Bel. Então Bel era uma divindade em Babilônia. Pegaram o nome de Ananias, que significa o Senhor é bondoso comigo, e colocaram o quê? Sadraque. Inspiração a que Deus? Ao Deus Sol, que eles adoravam em Babilônia. Pegaram o nome de Misael, que significa semelhante a Deus, e colocaram Mesaque, servo da deusa Sheba, uma outra divindade babilônica. Pegaram o nome de Azarias, o Senhor é meu ajudador, e colocaram Abednego, ou seja, servo do deus Nebo. Você viu o que eles tentaram fazer com os jovens? Tentaram anular a identidade, isso mesmo. Tentaram tirá-los da religião verdadeira, colocá-los no falso caminho. Você percebe que esses jovens foram envolvidos aqui num grande conflito? Como é que eles responderam a tudo isso? Eles aprenderam a cultura, mas não foram influenciados por ela. Eles não se alimentaram das finas iguarias do rei, mas foram testados 10 dias. E a aparência deles no final dos 10 dias era melhor. E no final dos 3 anos, os 4 vieram à presença de Nabucodonosor. E Nabucodonosor os entrevistou, o grande rei de Babilônia. E sabe foi o que é que esse grande rei concluiu? Olha aqui no capítulo 1, versículo 18. Vencido o tempo determinado pelo rei, para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como quem? Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Olhe para o versículo 15. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor, estavam mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Olhe para o versículo 20. Em matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou quantas vezes mais sábio? 10. Quantos dias foram os testes? 10 dias. O primeiro teste foi 10 dias. E quantas vezes eles foram achados mais sábios? 10. Ou seja, para cada dia que eles foram fiéis, Deus aumentou a sabedoria deles em uma vez. Em relação a quem?
a todos os sábios de Babilônia. E sabe quem eram os sábios de Babilônia? Os homens mais inteligentes da terra. Mas Daniel e os seus amigos eram 10 vezes mais inteligentes do que isso. Amigos, Daniel continuou até o primeiro ano de quem? O capítulo 1 termina dizendo: Daniel continuou até o primeiro ano de Ciro. Quem é Ciro? Ciro é o líder da Medo-Pérsia. Medo-Pérsia é o império que derrotaria a Babilônia. Então Daniel permaneceu porque foi fiel a Deus. O Everton? Pastor, só para tirar uma dúvida referente que nós estávamos falando de carne imunda, é errado comer algo que esteja misturado com a carne imunda? Sim. A carne imunda não deve ser comida e qualquer alimento que foi preparado junto com ela também deve ser rejeitado. E eu vou aproveitar a sua pergunta e colocar um detalhe a mais. O simples fato de assentar-se na mesa do rei e ter fingido comer da carne do rei, em si seria um ato de violação contra os preceitos de Deus. Porque eles se alimentavam ali para homenagear aos seus deuses. E Daniel escapou de tudo isso. Vocês já ouviram falar na revista National Geographic? É uma revista internacional de alta qualidade. E tem uma revista no Brasil, a National Geographic no Brasil. Olha o que essa revista escreveu sobre os adventistas do sétimo dia. A igreja, falando da igreja adventista, proíbe fumar, consumir álcool e comer alimentos que a Bíblia considera impuros, tais como a carne de porco. Também tenta desestimular o consumo de outras carnes, alimentos muito gordurosos, bebidas com cafeína e condimentos e temperos considerados estimulantes. Cereais, frutas, verduras e nozes constituem a alimentação escolhida para nós pelo Criador. Os religiosos também guardam o descanso no sábado, dia em que socializam com outros membros da igreja e desfrutam de um período de descanso. A maioria dos adventistas segue esse estilo de vida prescrito, demonstrando talvez o poder de combinar saúde com religião. National Geographic, novembro de 2005. Sabe o que essa matéria concluiu sobre os adventistas? Na Califórnia, aonde eles entrevistaram 34 mil adventistas, o adventista vive 4 anos a mais que o californiano em geral. Os adventistas vegetarianos vivem de 8 a 12 anos a mais do que a população em geral. Sabe o que a ciência está dizendo? Que o estilo de vida adventista faz bem à saúde. A Bíblia, quando diz não coma isso, não pensa num Deus que gosta de picuinhas e que fica se intrometendo na sua vida. O Deus que Daniel apresenta é um Deus que quer o seu bem, um Deus que quer a sua felicidade, que você tenha vida e vida em abundância. Quando Deus diz assim, não coma essas carnes, não use bebidas com cafeína, estimulantes, repouse no sábado, um dia por semana. Deus está dizendo, isso faz bem para você. Ele que te criou, Ele te conhece, Ele sabe tudo sobre a sua constituição. E a experiência desses jovens em Babilônia é uma prova severa para mim e para você de que vale a pena ser fiel aos princípios da palavra de Deus. É claro que o estudo de hoje, nós estamos tocando na ponta do iceberg, mas a mídia está reconhecendo de que o estilo de vida adventista faz bem à saúde. Ana Paula Padrão, quando dirigia um programa no SBT, apresentou um programa, 9 minutos de uma reportagem sobre o estilo de vida adventista. E sabe o que ela concluiu? De que esse estilo é o estilo correto.
E por quê? Isso não é propriedade dos adventistas. Isso é orientação bíblica. É a Bíblia que está dizendo para mim e para você. E eu quero convidar você que me assiste em casa, e vocês que estão aqui, a nós atentarmos para as claras orientações da Palavra de Deus e saber que há um estilo de vida a ser seguido. E se eu atender os conselhos de saúde que esse livro me apresenta, como Daniel e seus companheiros, sabe qual será o resultado? Longevidade, prosperidade, saúde, vida e vida em abundância. Pense nisso. Um dia no jardim, o mal se levantou, trazendo a desarmonia. Ensinos desleais, mentiras mais e mais, distanciaram Deus do homem. Foi quando o frio apareceu, quando a primeira flor morreu, e uma sombra de maldade no coração de Adão nasceu. Mas haveria um Salvador que morreria por amor. O Cordeiro aqueceria toda noite fria, pra não mais haver a dor. A morte, a dor cruel rasgaram o fino véu da consciência do pecado. A natureza má se alastrou então, trazendo sofrimento a todos. Foi quando o frio apareceu, quando a primeira flor morreu, que uma sombra de maldade no coração de Adão nasceu. Mas haveria um Salvador que morreria por amor. O Cordeiro aqueceria toda noite fria, pra trazer conforto. Haverá lugar para aquele que aceitar o sacrifício do Cordeiro, que deu a vida pra salvar. Não mais tristeza, não mais dor, neste eternal lugar de amor. Nossa vida foi comprada, falta perdoada, sangue o preço do perdão. Sangue, o preço do perdão. Para que eu e você pudéssemos ter perdão de todos os pecados, o Filho de Deus foi levado até a cruz e lá crucificado. A salvação que Cristo traz a alguém não apenas atinge o aspecto espiritual. A salvação é algo tão poderoso que toma conta do espiritual, toma conta do mental e toma conta do físico. Deus não salva o ser humano
em um único aspecto. Ele o salva na sua totalidade. E quem é salvo em Jesus Cristo vive de acordo com as normas desse livro. E sabe o que esse livro ensina? Que não é pecado comer carne. O ideal é que você não coma nenhum tipo de carne. Mas não é pecado se você comer as carnes que ele disse que você pode comer. Mas é pecado comer certos tipos de carne que ele, sabendo que não fazem bem para você, ele já disse quais são. Agora, você quer ser religioso e não quer cuidar do corpo? Não existe isso. Porque o apóstolo Paulo, em Romanos 12, versos 1 e 2, ele nos desafia a apresentarmos o nosso corpo como um sacrifício vivo. E sabe quando é que você faz isso? Quando você não come carne imunda, quando você não usa estimulantes, quando você não fuma, quando você não bebe, quando você não usa nada que faça mal ao seu organismo. Por isso, Paulo, em 1 Coríntios 10, 31, vai dizer: quer comais, quer bebais, façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a honra e glória de Deus. Estamos nós dispostos a glorificar a Deus no nosso corpo, vivendo de acordo com os seus preceitos? Ou vamos achar que nós somos mais sábios do que Deus e vamos continuar comendo e bebendo o que eu bem entender, achando que com isso eu posso glorificar a Deus e ter saúde? Claro que não. Se nós fôssemos leais à orientação da palavra de Deus, aonde estaríamos nós como povo de Deus? Quem seríamos nós? Que mente possuiríamos? Quanta sabedoria nós teríamos? Quanta mansidão? Quanta paz no coração? Quanta disposição em tratar bem aos outros? É tudo isso que a Bíblia deseja para mim e para você. Por isso, ore comigo agora, para que o Espírito Santo nos impressione com essas verdades e que tomemos as decisões certas. Pai querido, obrigado por tuas orientações nesta hora, pela tua palavra que traz luz sobre a reforma que deve haver em nossa vida, os cuidados que devemos ter com aquilo que ingerimos, com o nosso conceito de Deus, com a cultura que nós estamos absorvendo. Que sejamos vitoriosos como foram Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E que nós continuemos, como eles continuaram, firmes ao Senhor até o dia da tua volta. Esta é a nossa oração, em nome e por amor de Jesus. Amém. Obrigado, amigo, pela sua companhia aqui no Bíblia Fácil Daniel. Na semana que vem estaremos juntos para um extraordinário sonho. Um sonho que conta a história da humanidade. Não perca, eu te espero na próxima semana.